espiritual. Esse vai ser o meu tema aglutinador de todas as mensagens dessa semana, tá? Eu gosto sempre de fazer séries de mensagens. Eu acho que a gente cresce com isso pelo fato de aprendermos às vezes com a própria sequência das escrituras. Nessa semana a gente não vai fazer uma sequência de texto na ordem que está colocada, mas nós vamos focar num personagem e no escrito desse personagem, no caso de Pedro, e nas suas duas cartas, primordialmente a primeira carta, tá? Então eu peguei trechos da primeira carta e eu vou relacioná-las com a história de Pedro como nós a conhecemos nos evangelhos. E a minha ideia é chamar todos vocês, e a mim inclusive, porque eu também sou convocado por isso, a crescer com Pedro, tá? Então essa vai ser o tema, esse vai ser o título da nossa série nessa semana. Nós vamos ser convocados a crescer com Pedro. Então, quando você ouvir, lembra que é o Senhor Deus, é a palavra de Deus encorajando você, cresça. E aqui nós vamos ter Pedro como o nosso mestre, nosso professor, tá bom? Então, eu quero começar com dois trechos, um da primeira carta, um da segunda carta, para mostrar para vocês que o nosso tema geral de crescimento está presente em ambas as epístolas e ele reflete uma preocupação que Pedro tem com os crentes que leem as suas cartas, tá? Ele quer que todo mundo cresça, que amadureça, que se torne... É a tradução que a maioria das nossas Bíblias usa para um termo que no grego significa maduro, experiente. Teleios é a palavra grega para dizer alguém que é maduro, mas ela às vezes é traduzida por perfeito, porque dá essa ideia de que chegou no ponto certo, né? Perfeito. Então Pedro quer que a gente chegue nesse ponto. Por isso que tanto na primeira quanto na segunda carta ele convoca a gente a crescer. Então eu vou pedir para alguém ler bem alto o primeiro texto é 1 Pedro 2, verso 1 a 3. Para a gente ter mais pessoas participando, vamos fazer assim, cada um lê um verso, são só 3 versos, é curtinho, e depois a gente vai ler um outro trecho da segunda carta, tá? Então 1 Pedro 2, versos 1, 2 e 3. 3 pessoas lendo cada um verso, e depois a gente vai ler 2 Pedro 3, verso 18, que é o último verso da segunda carta. Então nós vamos ler 4 versos inicialmente. Ao longo da mensagem, nós vamos ler outros textos. E antes de ler o texto e começar, eu quero dar instruções e pedir a orientação de Deus em oração mais uma vez. Então as instruções que eu quero dar são as seguintes. Eu gosto de que esse tempo seja não só um monólogo, mas que ele seja um momento de você participar, perguntando, e se eu puder responder, vou tentar esclarecer o melhor possível. Mas para que a gente tenha tempo de rendimento e uma ideia seja desenvolvida, eu fiz algumas pausas ao longo da minha mensagem, das minhas anotações, para dizer, agora, vocês têm perguntas, tá bom? Então, para que a gente renda, eu vou fazer assim, eu vou fazer uma longa introdução expondo aquilo que eu pretendo fazer, aí eu paro e aí digo, ok, perguntas, tá bom? Então, vamos tentar fazer desse jeito. Se funcionar, eu vou fazer isso nos outros dias também. Se a gente achar que é melhor fazer de outra forma, só fazer no final, e aí o nosso chefe, ele manda, aí ele fala pra gente como é que fica melhor, tá bom? Mas eu acho que esse formato vai funcionar. A gente para aí uma vez no meio, talvez mais pro final, outra vez, e assim a gente vai ter tempo suficiente para responder alguma dúvida. Vamos orar? E aí vamos ler os textos. Senhor, mais uma vez pedimos a tua orientação. E nós fazemos porque a palavra é tua. Quem fala é o Senhor. Então, se o Senhor não falar, nós não te ouvimos. Se o Senhor não falar, nós não conhecemos. Nós não aprendemos. Então, nós precisamos, nós carecemos que o Senhor fale conosco. A boa notícia, a boa nova, é que o Senhor já falou. Pelos pais, pelos profetas, e nos últimos dias falou pelo seu Filho. Então agora, à medida que a gente estuda a tua palavra, abre os nossos olhos para que nós aprendamos com ela. E cresçamos no amor por Cristo. Em nome dele, amém. Ok, vamos lá. 1 Pedro 2, versos 1 a 3. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e inveja e todas as murmurações. Desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele
Ok, esse é o texto, o 3 inteiro. Então vamos lá. Agora outra pessoa, 2 Pedro 3,18. Muito bem. Então esses 4 versos dão a toada inicial. Mas eu quero primeiro lembrar você uma coisa que é comum pra gente quando assiste algum documentário, algum telejornal ou algum programa, às vezes até de ajuda social. Já se impressionou com aquela imagem de uma pessoa tão malnutrida, físico tão magro, tão esquelético, que você fica até incomodado de olhar para a pessoa? Sabe aquelas cenas? Às vezes assim, eles fazem isso para chocar, não é? E aí você olha para ele e fala assim, meu Deus, que coisa, como é que pode? Um ser humano tá assim. Né? E dói, corta mais o coração se for criança. Aí você tem vontade de chorar. Né? E pensar que todo mundo sabe disso de maneira bem geral, mas quem é da área médica, né, sabe melhor ainda que isso pode trazer danos tão profundos à vida de uma criança, não é? É trazer tanto subdesenvolvimento que muitas vezes é irreversível. Então, assim, não é uma questão fácil de você, manda comida aí, está tudo resolvido, não é? Se essa cena nos entristece, eu chamo a sua atenção para o seguinte: por que a gente não se entristece quando a gente se depara com uma pessoa espiritualmente malnutrida e subdesenvolvida? Por que a gente não tem a mesma vontade de chorar que a gente tem quando a gente olha para alguém esquelético? Não é? Se a gente pensar nas consequências da enfermidade espiritual, eu acho que ela é mais séria. Ela deveria causar-nos mais tristeza. Mas a verdade é que isso não nos abate. Ela não nos abate. A gente não fica para baixo. Observe como até entre muitos crentes há falta de seriedade nas conversas, eles brincam com as coisas, no estilo de vida, no serviço para com o próximo. A gente gosta muitas vezes de um cristianismo light, assim, a gente acha isso legal. Cara divertido, mas a gente não chora por essas coisas, por falta de nutrição espiritual. Talvez você diga assim, pastor, olha, todo respeito, isso aí me incomoda muito. Que bom. Mas eu vejo um outro problema, que talvez seja o seu. Mesmo para quem acha que isso é entristecedor, que isso mexe com você, às vezes você ou eu, nós nos mostramos ignorantes quanto ao processo pelo qual a gente deve amadurecer. Embora isso nos incomode, a gente não tem expectativas muito corretas quanto à maneira como isso deve ser solucionado. Por exemplo, a gente ora pedindo crescimento, a gente fala com o pastor pedindo um livro para que ele ajude a gente, né, a crescer. Pastor, um livro aí para ajudar a melhorar lá, cuidar de algumas coisas em casa. Eu costumo dar esse exemplo quando eu estou pregando e falando principalmente para seminaristas. Que às vezes eu estou dando uma aula de seminário e aí quando termina a aula os alunos assim ficam... quando eles gostam da aula, eles ficam impressionados, a primeira pergunta que eles fazem é, pastor, você tem um livro para recomendar? O que está subentendido na pergunta é, como é que eu posso dar a aula que o senhor acabou de dar? E a razão de fazerem essa pergunta é porque a gente gosta de crescer assim, ó. Nossas expectativas de crescimento muitas vezes são utópicas. Elas são imediatistas. A gente quer fazer a coisa rápida, né? Nós somos herdeiros de uma sociedade pragmática. A gente quer resultado rápido para esculpir o corpo, para tratar de enfermidades, para subir de carreira. A gente quer coisa rápida. Se um médico chega para a gente e fala assim, então, ó, tem um tratamento para sua dor, é muito bom, 3 anos e meio resolve. Você não aquieta o coração. 3 anos e meio? Como 3 anos e meio? Não é? A gente não está habituado a esperar bastante tempo para ter certas coisas. A gente gostaria que fosse assim, rapidinho. E não é muito diferente com crescimento espiritual. Tanto é que nossos desânimos, nossas ansiedades, tropeços, revelam a falta de perseverança rumo ao crescimento. Às vezes a gente tem a impressão que a nossa vida espiritual parece montanha-russa. Você sobe devagarzinho, mas cai rapidinho. Não é? Você estava lá em cima, assim, estava subindo, aí pronto, começa tudo de novo. E isso é ruim, isso desanima a gente. Quantas vezes você já não fez o compromisso? Não, esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Né? Esse ano eu vou orar mais. Não, esse ano eu vou me dedicar mais. Não, esse ano... Quantas vezes você já falou isso? Isso revela como, muitas vezes, nós não temos muita noção de como é que o processo de crescimento acontece. Mas eu creio que pior do que não se entristecer com a falta de maturidade,
ou não entender o processo de maturidade, eu acho que pior é não reconhecer imaturidade em si e no próximo. E eu acho que isso é mais comum do que a gente admite. Nossa falta de percepção com respeito à nossa imaturidade. E tem certas coisas que camuflam isso. Eu quero dar alguns exemplos. Que camuflam no sentido de nós não enxergarmos que imaturidade é o que a gente de fato reflete. Vou dar alguns exemplos. Isso acontece entre muitos evangélicos, tá? Muitos cristãos. Uma delas é o ativismo. É quando a gente trabalha na igreja e é bem envolvido. Bem envolvido é sinônimo de espiritual para muita gente. Bem envolvido. Cara, esse participa pra caramba, ó. Isso aí tá na igreja de segunda a segunda. Parece espiritual que é um avião, assim, voando lá em cima espiritualmente. Né? Mas não é verdade. Por quê? Porque essas pessoas, sem perceber, trocam o conhecimento de Deus por atividades. Uma outra forma de camuflar, e esse é um exemplo bíblico, são os dons espirituais. Lembra os de Corinto? Eles se julgavam espirituais por causa dos dons que eles tinham. E às vezes a gente confunde nisso mesmo. Uma forma comum, que já aconteceu com você, comigo, é quando a gente ouve alguém falar com proeminência, falar com habilidade retórica. Você fala assim, isso aí é crente. Não é verdade. Quando eu digo assim, maduro, não é verdade que quem fala bem, ou quem mostra algum dom que parece muito espiritual, canta maravilhosamente bem, alguma coisa assim, não é que seja espiritual, mas a gente fica impactado. Aquilo que impressiona nossos ouvidos, nossos olhares, aquilo que impressiona, dá nítida impressão, dá essa ideia de que parece muito espiritual. O espírito. Você fecha os olhos, levanta a mão, é o espírito. A gente se deixa levar com muita facilidade em pensar que isso é sinônimo de maturidade. Isso já revela a nossa falta de percepção. Uma outra forma, e essa tem se tornado comum em alguns meios onde eu ando, é intelectualidade. É aqueles que têm prazer em estudar coisas teologicamente profundas, como se intelectualidade fosse sinônimo de maturidade. Quando você gosta de conversar difícil, entendeu? Não, você usa uma terminologia assim, você fala, então dá a impressão de que é maduro. Não, não é maduro. Ele gosta de exercitar o intelecto. É outra coisa, pode ser fraquinho. Né? Mas ele gosta de falar difícil, gosta de ler coisa complexa, assim e tal. Dá a impressão de maturidade. Essas coisas são exemplo de camuflagem, né? Esses exemplos retratam pessoas que nunca tiveram o peso de conhecer a Deus de forma profunda, e isso impactar suas vidas. Então, atividades, dons, estudo não lhes faz enxergar sua pequenez. E uma das formas de mostrar a maturidade é quando a gente começa a ficar pequeno. Isso é um sinônimo de maturidade. Mas essas coisas não têm gerado pequenez em algumas pessoas. Isso é sinônimo e é prova de que eles não têm crescido. E eu vejo que isso é muito comum entre os evangélicos, e isso me entristece, porque anelar por crescimento, por maturidade, não parece ser tão intenso na maioria dos crentes com quem a gente convive, como a gente vê nos escritos do Novo Testamento. Paulo falava assim, ó, a minha missão é apresentar todo homem perfeito a Cristo, Colossenses 1:28. Ele fala, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Ele quer chegar lá. Ele tem esse é o anelo. Uma coisa faço, ele diz. Deixando para trás as coisas que ficam, eu avanço para o alvo. Então ele quer amadurecer. E esse é o apóstolo Paulo, escrevendo para mim e para você do seu anseio, do seu anelo por crescimento espiritual. Hebreus também se preocupa muito com isso. A gente vê isso na epístola de Tiago, um anseio por chegar a essa maturidade, a esse termo grego que eu mencionei, teleios, que é um termo que significa maduro, perfeito, não é? Eles revelam esse tipo de anseio no Novo Testamento que eu não vejo acontecer tanto no nosso meio. Se você faz parte de uma igreja cristã, você pode testificar disso. Você pode dizer, de fato, tem muita gente lá na igreja que não fala dessas coisas como quem tem fome de crescer, não é? Eles não têm sede de amadurecer. Interessante como os salmos às vezes revelam o anseio de aproximar-se de Deus com essa linguagem muito simples de entender. Minha alma tem sede de ti, Senhor. Como uma corça que suspira por água, minha alma tem sede de ti.
Eu careço, eu preciso disso. Eu não consigo mais andar por esse mundo do deserto sem ter do Senhor. Então, é um anelo forte. E a gente não parece detectar isso. Por vezes, eles perdem de vista que o próprio Jesus amadureceu. Isso é uma coisa que a Bíblia revela. Nosso Senhor, ele não só cresceu fisicamente, mas ele amadureceu inclusive na expressão de certas coisas. Por exemplo, tem uma expressão bíblica em Hebreus que é difícil de entender, não é fácil. Conhecendo teologia, a gente tem que às vezes dar uma ajustada para expressar de maneira correta a ideia de que Jesus Cristo aperfeiçoou ou aprendeu a obediência mediante o sofrimento. Como é que ele aperfeiçoou alguma coisa? Como é que ele aperfeiçoou a obediência se ele é santo, se ele é o próprio Deus, se ele viveu sem pecado? Então, Hebreus não está falando sobre um Jesus que precisava melhorar sua obediência. Sua obediência foi perfeita desde menino. Lá em Lucas 2 fala que ele era sempre obediente aos seus pais. Mas essa obediência ela é revelada conforme a idade do homem Jesus. A gente não tem que ter a impressão de que Jesus Cristo com 3 anos de idade sentava e dava aula de teologia para as pessoas, entendeu? Mal sabia falar direito. Ele era um menino, que nem outros meninos, só que ele expressava a santidade própria de menino. Quando ele ficou adolescente, ele expressava a santidade própria de adolescente. E a mesma coisa quando se tornou homem. Então, a Escritura fala que a sua obediência foi até a morte, a ideia de progresso, ela atingiu o ápice, o clímax, e ela foi morte de cruz. A ideia de que ela não só durou, mas ela cresceu, ela foi evidenciada com mais nitidez. E nesse aspecto, então, é possível dizer que Jesus Cristo amadureceu. Mas ele não só foi modelo de maturidade, sua obra redentora foi para que a gente se tornasse maduro. Então, essa minha primeira chamada hoje de manhã é para que a gente tenha esse peso sobre nós, de que crescer não é assim opcional, é necessário. E se isso não tem ocupado o nosso coração, a nossa mente, se isso não tem sido um anelo forte na gente, alguma coisa está errada, tem doença. Tem doença. A gente não está bem. Onde tem vida, sempre tem crescimento. Onde há vida, há crescimento. Então, se a gente tem nova vida em Cristo, tem que ter crescimento. E isso se evidencia, dentre outras formas, pelo anelo, pelo anseio, pela vontade, pelo desejo ardente de crescer. Nossa passagem fala disso. Então, eu quero começar essa série mostrando que Pedro faz esse clamor. Ele está preocupado. Ele faz um clamor por crescimento espiritual. Os 2 trechos que a gente leu no começo revelam que nas 2 cartas Pedro menciona isso. Ele fala, no primeiro texto, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual para crescimento, ele fala no versículo 2. E lá, no finalzinho, o último verso, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele quer ver crescimento. Mas Pedro sabe que tem algumas coisas que atrapalham a gente, e ele vai chamar a atenção de algumas delas. Eu quero pegar uma passagem de Hebreus para mostrar 2 coisas que são próprias de quem precisa vencer para crescer. Então, abra por favor em Hebreus 5. Hebreus 5, nós vamos ler dos versos 11 a 14. Vou pedir agora para outras pessoas que não leram da primeira vez, lê versos 11, 12, 13 e 14. Naquele mesmo esquema, cada um lê um verso bem alto, por favor. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois com efeito, quando devido ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, retornaste como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ok, essa passagem de Hebreus 5, ela ajuda a gente a entender que um dos propósitos da escrita de Hebreus é para exortar os leitores a crescerem. Eles já eram de Cristo.
tá? Eles já eram de Cristo, só que eles estavam numa situação tão infantil que Hebreus é chamado por muitos de um sermão, é um puxão de orelha. É uma exortação para que haja desenvolvimento espiritual. Então, ele começa dizendo, vocês já deviam ser mestres, no versículo 12 ele fala. Né? Mas só que vocês são que nem crianças, vocês precisam de leite, não conseguem comer alimento sólido. Paulo também faz referência a isso. Mas eu estou lendo esse trecho de Hebreus para destacar duas coisas. A primeira não está nesse texto, mas está em outros versos de Hebreus. Hebreus fala muito assim sobre colocar os olhos fitos em Jesus Cristo. Né? Olha para Cristo. Então, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Lá no capítulo 1 fala não desviar os olhos de Cristo. Esse é um primeiro aspecto interessante que mostra infantilidade. Por quê? Porque criança revela frequentemente falta de concentração e foco em coisas que a gente diz para elas se concentrarem. Não é? Infantilidade na fé também é falta de concentração e foco em Cristo. E Pedro sabia exatamente do que Hebreus estava falando, porque ele também um dia tinha tentado andar por sobre o mar, e aí diz o texto que ele olhou para a força do vento e aí ele começa a afundar. Então ele desviou o foco. Então parte de crescer é manter nosso foco em coisas que são sublimes, o que a gente não faz muito bem. A gente costuma ter momentos de pico espiritualmente falando, mas a gente tem menos perseverança espiritualmente falando. De manter nossos olhos fitos em coisas que nós resolvemos fazer, resolvemos mudar. Tá? Então essa é uma das coisas a vencer. A segunda coisa está no texto que a gente leu, no versículo 14, no finalzinho, diz que o alimento sólido é para os adultos, aqueles que têm suas faculdades exercitadas e que sabem discernir. Discernimento é uma coisa que é própria de adulto. Falta de discernimento é próprio de criança, é infantil, é de quem não desenvolveu. E Pedro se preocupa com isso, tanto é que na sua segunda carta ele escreve um capítulo inteiro, capítulo 2, sobre falsos mestres, para que as pessoas acordassem, tivessem discernimento, não engolissem o engano desses falsos mestres. Eu estou destacando essas duas coisas porque são duas características bem próprias de quem é infantil, para ajudar a gente a começar a pensar nisso, a começar a perceber. A primeira delas é falta de concentração e a segunda é falta de discernimento. Tá? Falta de concentração é quando nós temos, às vezes, êxtases espirituais, mas não temos constância. Infantil. Nossa, a gente não está acostumado a olhar para isso como infantil, né? Está lá na frente, ele tem êxtase espiritual, mas ele não tem constância. É infantil. É infantil. E outro é falta de discernimento. É quando ele vai procurar comida onde não deve, ele pega a coisa do chão e bota na boca. Sabe por que eu uso esse exemplo? Tem muitos cristãos, que às vezes bem intencionados, eu sei que são, mas são infantis. Porque eles gostam de coisa boa. Nossa, eles ouvem uma mensagem assim, explicada das escrituras, eles falam, que delícia, hein? Esse bife estava bom. Mas eles também pegam caca do chão e comem. E não discernem um do outro. Comem os dois como se fosse alimento. Tem muito evangélico assim. É igual se eu vi um evangelho, eu vou dar um exemplo que vai ficar claro para todo mundo, tá? É igual um evangelho falando assim, nossa, Jesus é uma bênção, né? Jesus morreu na cruz para nos salvar, por isso que quando na reencarnação, o que eu estou pensando em fazer, você fala, opa! Eu acho que está misturando aqui coisas, né? Para a maioria de nós, que já está habituado a viver a vida cristã há algum tempinho, você logo nota isso, faltando discernimento. Mas tem outras coisas que são um pouquinho mais trabalhadas, que às vezes não se percebem. Você tem que ter mais maturidade para ouvir alguém falar e falar, ele ainda mistura as coisas. Ele ainda revela muito mundanismo na conversa. Ele ainda come pregações que não são saudáveis. Ele não tem discernimento. Isso é infantilidade. E a gente precisa vencer isso. Então, essa é, infelizmente, a história da maioria evangélica no Brasil. E pode ser a história de alguns de nós. E é por isso que essa semana a gente vai ser exortado pelo próprio Deus a crescer na graça e no conhecimento dele. Agora, essa exortação de Pedro, ela é interessante porque ela tem uma expressão, a princípio, estranha. Crescei na graça. Crescei, obviamente, é uma ordem, é um imperativo, mas graça não é uma coisa que a gente faz por merecer.
esforço. A gente recebe gratuitamente, como a proposta, né, de graça significa. Então, como é que você busca aquilo que você recebe gratuitamente? Parece estranho, né? Não parece contraditório? Antes, crescei na graça que você recebe. O que é isso? Não é, a Bíblia diz que se é pela graça, não é por obras, não é por esforço. Então, o que é isso? Então, eu acho que a melhor resposta para a pergunta, o que significa crescer na graça, está na própria epístola de 2 Pedro. Eu quero que você abra em 2 Pedro 1, verso 2. 2 Pedro 1, verso 2. Pedro começa a carta dizendo assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. É interessante que a mesma ideia de graça e conhecimento aparecem aqui no começo da carta, que estão no finalzinho. Graça e paz são multiplicadas quando a gente conhece a Deus e o seu Filho. Então aqui nós vemos uma junção de conhecimento com graça. Quanto mais a gente conhece, mais a gente recebe graça. Mas, antes que você e eu, treinados no mundo ocidental, pensemos que conhecimento é apenas cognitivo, fique sabendo que para Pedro não é. Pedro é um hebreu. Como hebreu, conhecer significa algo muito mais profundo do que só ter cachola grande, cabeção. Não é só quem estuda muito, tá? Para Pedro, conhecer diz respeito a ter um envolvimento íntimo com alguém, ser próximo desse alguém. No Antigo Testamento, a ideia de conhecer era usada para quando um homem se deitava com uma mulher. Diz que ele conheceu essa mulher, significa que ele teve uma intimidade com ela. Essa é a ideia de conhecimento na cabeça de um hebreu. Ele não falava assim: você conhece fulano? Uma vez eu passei lá, a gente falou oi e tal, eu conheço. Não, você não conhece o fulano. Para o hebreu você não conhece. Você conhece assim, você já sentou muito junto, vocês são muito próximos, são muito amigos, vocês têm um vínculo íntimo de amor. Aí sim, aí você conhece. Esse é o conhecimento do qual Pedro fala, tá? Então, para Pedro é assim: quanto mais você conhece o Senhor, mais graça você recebe. Então, o que é crescer na graça? É buscar conhecer o Senhor. É buscar conhecer o Senhor, tá? Então, quando o nosso apreço e amor por Cristo cresce, nossa experiência de graça também cresce. Mas o que eu gosto nisso tudo, e essa é uma das maneiras, uma das razões que me levou a fazer essa série aqui, é porque Pedro ensina um monte de coisas que nós vamos trabalhar essa semana, mas não como quem tem um histórico top, assim, sabe? Pedro não é de bom histórico. Pelo contrário, Pedrão teve suas escorregadas, não é? Ele tem também um histórico de infantilidade, e isso para mim é encorajador. Por quê? Porque se Pedro, que às vezes dava bola fora, cresceu e ensina com tanta propriedade essas coisas, então isso pode e deve ser verdadeiro de cada um de nós. Se o Senhor Deus trabalhou na vida de Pedro, transformando-o num apóstolo, sendo ele um homem, aos olhos humanos, tão despreparado, né? Jesus podia ter ido para Atenas, né? Convertido um filósofo, não já pensou? Que top! Mas não, ele vai para o pescador. Vai lá, cata uns pescadores, fala assim: vou fazer vocês pescadores de homens. Podia ter sido uns filósofos para Jesus, assim, entendeu? Mas não, pescador de homens. Vai lá e cata gente que é despreparada aos nossos olhos. Mas essa é a expressão da graça de Deus, capaz de transformar gente aparentemente despreparada, não só intelectualmente, de ter falhas de caráter, inclusive. E moldá-lo a ser um apóstolo de Cristo Jesus, não é? E Pedro é assim, Pedro tem um histórico de infantilidade. Tem vários episódios dos evangelhos, nas quais a gente vê que ele é precipitado, ele é autoconfiante. Pedro se acha às vezes, né? Tem vezes que ele se acha. Você fala: calma, Pedrão. Você já viu o filme, né? Você conhece a história. Então dá vontade de entrar na história e dizer assim: Pedro, menos, né? Mas ele não sabe, né? Ele ainda não se conhece bem. Às vezes ele demonstra imprudência, orgulho, ira, falta de entendimento. Tudo isso aparece nas histórias dos evangelhos. Eu digo que ele é um atleta assim inconstante. Às vezes quem gosta de esporte se incomoda com aquele atleta que às vezes faz aquela jogada genial, mas depois o cara faz gol contra. Assim, como é que pode? Como é que ele pode ter a qualidade da jogada anterior depois chutar do jeito que ele chutou?
não é? Não, você gosta daquele cara constante, esse cara é bom, quase não erra passe. Né? Agora, aquele cara que faz uma jogadaça de craque e depois faz feio, ele estraga tudo que ele fez de bonito antes. E Pedro tinha dessas. Ele era jogador assim, afoito, não é? E essa imagem de Pedro que fala muito e mete os pés pelas mãos é resultado do registro dos evangelhos. Então a gente vai ver isso. Todos os dias, a gente vai gastar um tempinho olhando para alguma história dos evangelhos, revelando alguma fraqueza de Pedro, da qual ele trata mais tarde nas suas cartas. A gente vai olhar para como é que ele era antes, o que ele faz e o que Deus lhe ensina. E eu digo isso, que eu quero mostrar ele ensinando como quem amadureceu, porque a Bíblia me dá subsídios para crer que ele amadureceu. Por exemplo, Atos é um livro que já revela um Pedro muito diferente depois que Cristo ressurgiu e no Pentecostes o Espírito foi derramado sobre eles. Né? Ele continua o líder que toma as iniciativas, ele é chamado por Paulo em Gálatas de uma das colunas da igreja primitiva, mas embora Pedro ainda fale, ele é alguém que mudou significativamente. Eu quero dar alguns exemplos para você que conhece a Escritura identificar. E eu vou tentar explicar aqui para aquele que conhece menos a Escritura entender o processo de crescimento em Pedro. Olha só. Olha a coragem e o alto sacrifício de Pedro depois de Pentecostes, que foi o grande evento em que o Espírito de Deus encheu todos os discípulos que lá estavam em Jerusalém e eles passaram a pregar e a igreja passou a crescer. Olha só. O Pedro que negou a Jesus nos evangelhos, ele traiu a Jesus Cristo, confronta ou enfrenta o Sinédrio com ousadia. Em Atos 4, tem a história em que ele está pregando para as autoridades e ele está ali sob risco de ser preso, não somente, mas possivelmente até morto, por tudo que tinha acontecido com Jesus. E a gente não vê mais aquele Pedro medroso dos evangelhos que está dizendo, eu não sou de Jesus. Então, isso é um período relativamente curto de tempo, mas ele foi enchido do Espírito de tal forma que ele cresceu. Um outro exemplo é o Pedro que tentou dissuadir a Cristo do caminho de sofrimento e morte, estava agora liderando os apóstolos à medida que eram presos e surrados por sua fé. Pedro, em determinado momento, a gente vai ver essa passagem mais adiante, ele fala para Jesus, Jesus começa a falar de sofrimento, ele diz, Jesus, para, assim, autocomiseração, Jesus, para, o Senhor vai reinar, vai ser glorioso. Que é dissuadir Cristo desse caminho de sofrimento. E aí, agora ele vai entender o caminho de sofrimento, tanto é que ele é um dos apóstolos que lidera, que apanha, que conduz a igreja a sofrer pelo nome de Cristo. Lá em Atos 5, quando eles são libertados do poder local, eles se sentem jubilosos, alegres, porque eles sofrem pelo nome de Cristo. Esse é um Pedro diferente. Esse Pedro cresceu. Pedro, que afastava crianças do Messias e que não conseguia entender por que samaritanos eram heróis nas histórias de Jesus, passou a pregar para Cornélio e tratava gentios como recipientes das mesmas promessas que os judeus. Interessante isso. Pedro estava entre os discípulos que achava que certas pessoas não deviam se aproximar de Jesus. Né? Jesus não devia gastar tempo com criança. Criança é diferente, tem outro pessoal que cuida. Jesus não, Jesus dos adultos, assim, dos maduros como nós. E ele vai ter que aprender que deles é o reino dos céus. E outra coisa que Pedro aprende é que Jesus tinha a mania de colocar assim como herói um pessoalzinho assim muito, né, muito baixo, assim, samaritano. Onde já se viu contar uma parábola e o herói é um samaritano. Para, aí chega aquele franzino lá. Não dá, não tem cara de herói. Não pode ser. Ainda mais esse aí, sangue impuro. O samaritano era desprezível, até para alguém como Pedro, que poderia não ser tão preconceituoso contra outros, mas era. Ninguém olhava com bons olhos para o samaritano. E aí Jesus faz questão de revelar para Pedro que ele devia pregar para os gentios. Ele vai lá para a casa de Cornélio, e aí o Espírito Santo desce sobre eles, eles estão lá recebendo as mesmas bênçãos, e aí um judeu chega para Pedro e fala assim, mas Pedro, eles receberam o mesmo Espírito que a gente? Ele falou, pois é, receberam. Então Pedro está crescendo, está aprendendo. E eu quero, então, a partir desse referencial, gastar tempo nas epístolas, revelando esse apóstolo que ensina com maturidade, tá bom? Claro que Pedro não é perfeito. Um exemplo que a gente tem depois dos evangelhos, depois de Pentecostes, é que Pedro ainda tropeça, ele carece de continuar crescendo. A melhor história que revela isso é Gálatas 2, abre lá. Gálatas 2 é uma história em que Paulo fala que teve que repreender a Pedro.
Lá ele é chamado de Cefas, que é o seu nome que aparece em outro lugar nos evangelhos. Gálatas 2, versos 11 a 14, diz assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quer dizer, antes de chegar alguns judeus, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Ele estava lá com os gentios, fazendo coisa própria de gentio, não obedecendo às regras alimentares e de purificação dos judeus. E aí, quando os judeus chegaram, ele falou, não vai pegar bem. O que ele fez? Se afastou e depois não voltou a ter contato com os gentios. Paulo, que era o apóstolo dos gentios, resolve repreendê-lo. Diz assim: E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então Paulo o repreendeu. Essa é uma evidência de que Pedro ainda tem alguns dos pecados que não vão embora facilmente. A gente percebe lá no versículo 12 que Pedro teve temor. Olha lá, no finalzinho do versículo 12. Temendo os da circuncisão. Medo é uma das coisas que caminhava com Pedro. Não é? E isso lhe fez ser hipócrita. E a sua hipocrisia também é algo que será confrontada. Então, o que eu estou evidenciando aqui é que Pedro ainda tem coisas a aprender. Aquela lição de Atos 10, de pregar para Cornélio e os gentios receberem as mesmas promessas, isso também ainda não é algo tão encaixadinho. Ele precisa alimentar-se mais disso. Ele precisa entender a igualdade de judeus e gentios com respeito às promessas de Deus, que ele ainda não havia entendido. Né? Ele ainda não havia entendido. Isso precisava ser absorvido. Mas eu estou citando isso para você entender que crescimento é lento. O próprio Pedro, depois de Pentecostes, ainda comete alguns tropeços e precisa ser repreendido em amor pelo apóstolo Paulo. Tá? Mas eu quero aqui mencionar uma citação do Kevin DeYoung, que eu achei muito legal. Ele fala, no livro dele sobre santificação, ele fala sobre a importância de estarmos na direção correta antes do que só na posição honrosa. Ele escreve assim: quando o assunto é santificação, é mais importante em que direção você está seguindo do que onde você se encontra. Direção é mais importante do que posição. O que ele está querendo dizer aqui? Que se a gente prossegue para o alvo, isso é um bom sinal. Ainda que a gente tropece no caminho. Mas se a gente prossegue para o alvo, se o nosso foco é aquele, isso é um bom sinal de maturidade, de crescimento. Um exemplo disso é que Paulo escreve para Timóteo, ele já é pastor, e Paulo fala para Timóteo para ele tornar-se padrão dos fiéis, para ele ser modelo, e que o progresso deles fosse visto por outros. Está lá em 1 Timóteo 4,15. Presta atenção. Se ele tem que ser o modelo, mas o progresso tem que ser visto, então ele está progredindo, significa que ainda não chegou lá. Ele já não é modelo prontinho. O alvo é esse, mas tem que ter, o progresso é que tem que ser visto. Então Paulo está ensinando para Timóteo que ele tem que chegar lá, mas é um processo. Então isso revela para a gente que o alvo é que nós estejamos na direção de crescimento de santidade, tá? Então, eu quero gastar o resto do meu tempo expondo brevemente os dois textos que eu li, mas antes disso, é uma boa hora para a gente parar e responder perguntas se alguma coisa ficou confusa. Tem alguma coisa que você gostaria que fosse esclarecida antes de eu prosseguir para uma rápida exposição dos textos que eu li? Levante a sua mão se você quer perguntar, tá? Se não, eu vou prosseguir, hein? Pois vocês não durmam. Ok, parece que não. Então vamos prosseguir. Então o que eu vou fazer no resto do meu tempo aqui com vocês? Eu vou começar um modelo que eu vou usar todos os dias. A gente em um determinado momento vai abrir um trecho dos evangelhos e vai dizer assim, olha o Pedro aqui, ó. Às vezes acertava, às vezes errava, o que faltava aprender? E depois lá na frente o próprio Pedro nos ensinando sobre essas coisas, sobre esses temas, tá bom?
Então, a gente vai começar com 2 momentos hoje, né? 2 momentos do Evangelho de Mateus, que revelam especificamente a insensibilidade de Pedro quanto ao crescimento, quanto à maturidade, para depois a gente olhar para o texto que a gente leu no começo, sobre a necessidade de focar em crescimento, tá? Então a gente vai começar mostrando um Pedro ainda insensível à necessidade de amadurecer, e depois o próprio Pedro dizendo, vocês precisam amadurecer, que é uma coisa que ele aprendeu, tá? Vamos começar com essa insensibilidade, um Pedro ainda imaturo. E entenda o que a gente tem que aprender com isso. Se essas passagens que a gente vai ler em Mateus daqui a pouquinho revelam um Pedro insensível, imaturo e que não percebe a necessidade de crescer, isso ensina pra gente que crescimento é uma necessidade nem sempre percebida. Não estou falando do processo de crescimento, a gente não vê que a pessoa está crescendo, nem sempre a gente tem reconhecimento de que precisa crescer, nem sempre a gente está ciente disso. Né? A gente não reconhece essa necessidade. Tá? Abra sua Bíblia primeiro em Mateus 8. A gente não vai ler todas as passagens para ganhar um certo tempo, até porque a maioria das passagens é bem conhecida, que eu vou ler aqui. Mas eu vou tentar relembrar a história para aqueles que talvez conheçam menos da história bíblica. Eu quero que você esteja acompanhando o que eu estou falando, então eu vou relembrar do que a história trata. Mateus capítulo 8, é o primeiro texto. A partir do versículo 23, é a história em que Jesus Cristo acalma a tempestade. Essa é uma história bem conhecida de quem está na igreja há bastante tempo. Né? Jesus Cristo, Mateus 8, a partir do versículo 23, tá? Jesus Cristo entra no barco com os discípulos, e no mar surge uma grande tempestade, diz no versículo 24, de tal forma que o barco parecia que era varrido pelas ondas, e Jesus dormia. Então a primeira coisa dessa passagem que chama a atenção é que a tempestade vai ser tão grandiosa, que até homens acostumados à vida no mar se assustam. Isso é uma das coisas interessantes de pescador, né? O pescador normalmente tem uma noção do perigo do mar. Ele não é alguém irresponsável, ele não vai fazer loucura. Ele vive, ele conhece o dia a dia do mar, sabe quando tem dia que é bom, tem dia que não está dando. E esse dia era assustador, até para quem estava acostumado com a vida no mar. Mas o Salvador demonstra uma tranquilidade sobre-humana. Ele dormia, né? Dormia. Pois bem, a história conta que os discípulos acordam a Jesus e clamam. Então isso aqui é de desespero. Senhor, salva-nos, pereceremos. Nós vamos morrer, Senhor. E aí Jesus, versículo 26, fala, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E aí ele se levanta, repreende os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Tá aquela tempestade louca, Jesus fala assim, ó. Psss. Aí o mar vai calmo, vai calmo. Aí os discípulos ficam assim, ó. Né? Porque o texto termina assim, versículo 27. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa primeira história, ela revela que os discípulos estavam com Jesus, mas conhecer a Jesus é um processo. Eles não sabiam tudo de Jesus. Tipo assim, estou manjando de Jesus agora. O que você quer saber? Pelo contrário, Jesus os surpreendia. Estão no barco, temem, Jesus se mostra controlador do mar e nessa hora, Jesus faz um link interessante que mais tarde vai ficar claro para a história da igreja, não é? Que Jesus Cristo faz milagres semelhantes àqueles que Deus fez na saída do deserto, conduzindo o povo para a terra prometida. Ele multiplica pão, então ele provê pão para o povo. Ele abre mar, ele controla mar. Ele está se mostrando idêntico àquele Deus dos grandes feitos do dia de Moisés. Quer dizer, o povo judeu, eles lembravam daquela história do povo saindo do Egito, indo para a terra prometida e os milagres de Deus, e eles falavam, Deus naquela época mandava bem, hein? Esses dias, assim, os romanos estão controlando, a coisa está meio difícil, mas lá no passado Deus mandava bem. Então, assim, esse era o Deus que eles anelavam ver de novo. Jesus Cristo vem e faz essas coisas. Ele faz milagres propositalmente semelhantes àqueles, para que eles entendessem que esse é o mesmo Deus. Ele é Yahvé, ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, quando no final eles fazem uma pergunta, na verdade esse é um artifício retórico, literário.
Mateus que está escrevendo, fala assim, e perguntaram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ponto de interrogação. Responda. É um artifício literário, é para você dizer, é Deus, é Deus. Entendeu? É para você ler e dizer, como você não sabe? É isso que o escritor quer que você faça. Ele quer que você responda a pergunta. Que você entenda quem é esse que estava no mar. Pois bem, vamos para a próxima passagem. Algumas páginas para frente, Mateus 14. Mateus 14. E agora a passagem é do verso 22 ao 33. De novo, a gente não vai ler porque ela é mais longa, mas eu vou destacar algumas coisas. Jesus despede a multidão. Os discípulos, ele compele os discípulos a embarcar e passar para o outro lado do mar. E aí Jesus sai, vai orar sozinho, e os discípulos enfrentam o mar. Pois bem, diz que o barco já estava longe, no versículo 24, estava sendo batido, açoitado pelas ondas, o vento era contrário e tal. E no meio da noite, e pescador tem cada história, né? Então assim, imagina, essa aqui foi para complicar a cabecinha deles. Na quarta vigília da noite, versículo 25, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram, ficaram com medo, mas aterrorizados de medo. É um fantasma. Né? Então assim, eles estavam achando que estavam sendo assombrados pelo além. Tinham assistido filme de terror quando não devia ter assistido filme de terror. Aí bateu aquele medinho, né? Então, nessa hora, eles ficam atemorizados. E aí Jesus Cristo diz, calma. Não temais. Não temais sempre é uma revelação de conforto quando Deus se mostra extraordinário. Lembra quando, às vezes, discípulos viam os anjos e batiam medo e os anjos falavam, não temais. Em outras palavras, a gente não vem em juízo. A gente vem trazer palavras de consolo. Né? A gente vem trazer palavras de paz. Jesus a mesma coisa, não temais. Sou eu, ele diz no versículo 27. E aí Pedro nessa hora, param, Senhor, se é o Senhor mesmo, me fala para ir ter contigo. E ele se mostra ousado como outros não são ousados. Inclusive, tem comentaristas que acham que Pedro mandou bem aqui. Que os outros não foram, né? Mas aí Pedro sai do barco, ele anda por sobre as águas, e ele vai ter com Jesus. E versículo 30 revela então a fraqueza dele. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Olha o medo de novo, assolando a Pedro, né? E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E Jesus estende a mão, salva, e no final do verso 31 fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? Não é a mesma coisa que foi dita em Mateus 8? Por que vocês são pequenos de fé? O que isso mostra pra gente? Jesus está de novo controlando o mar. Ele é o mesmo que lá atrás eles deviam ter respondido a pergunta e dito, é o Senhor que abre o mar e fecha o mar. Não é? Quem é esse? É aquele Deus do passado. Homens de pequena fé, devia ter aprendido. Agora ele vai ter com Jesus, mas ele não é constante na sua caminhada. Né? Ele revela aqui que ele ainda não conhece plenamente o eu sou. Inclusive, caso não tenha ficado tão claro, no versículo 27, quando Jesus fala assim, sou eu, ele está de propósito voltando à famosa história da sarça ardente, em que Deus se apresenta como o eu sou. Ele quer dizer assim, ó, eu sou, lembra? Para Pedro falar assim, era para ter acontecido esse link, não é? Mas a força do vento o atemorizou e ele afundou. Bem, o que isso aqui mostra de Pedro? De que ele ainda não tinha percebido a sua necessidade de amadurecer. Né? Sua iniciativa revela uma sensação de que ele estava pronto para desafios maiores. Tanto é que ele fala assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero andar por sobre as águas como o Senhor. Ele falou, vem, você quer vir? Vem. O Pedrão fala, não, estou pronto. Né? Gente, deve ter gelado, né? Pensa bem, você botar o pé assim e o negócio segurar. Segurou o seu pé, aí tremendo, bota o outro pé. E ficou. E aí você dá o primeiro passo. Deve ter sido um negócio assim assustador. Mas se ele tivesse olhado só para Jesus, ele teria conseguido. O problema é que Pedro precisa de crescer, mas ele não sabe que ele precisa crescer. Essa que é a questão. Ele ainda não percebeu isso. Ele acha que ele está pronto. A imagem que ele tinha de si é distorcida. E aqui eu tenho uma aplicação para a gente, que é importante, muito importante. Às vezes a gente não se conhece tão bem quanto a gente acha que conhece. Às vezes a gente tem a impressão de dizer assim, fulano, você não sabe, viu? Você não conhece meu coração. Eu não conhece mesmo, mas você também não conhece. A gente tem uma impressão, uma autoimagem,
um desenho de quem nós somos que muitas vezes é distorcido. Por isso que a boa teologia de homens do passado nos ensinou que quanto mais a gente conhece o Senhor Deus, melhor a gente se conhece. Exemplo, se a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, você tem que conhecer bem a Deus para saber o que é imagem e semelhança de Deus. Se você desconhece a Deus, então a sua noção de ser humano está deturpada. Tá? Enquanto criatura, enquanto criado. Uma outra maneira de ter um conhecimento deturpado é quando a gente não percebe as várias imperfeições, a profundidade do pecado na nossa vida. Por isso que Tiago fala que a palavra de Deus funciona como espelho. Porque espelho revela você como você é. Não esconde as imperfeições. Espelho não é Photoshop. Né? Espelho é espelho. Se a maquiagem está um pouquinho forte, vai aparecer. Né? Se o cabelo está bagunçado, vai aparecer. Quem não gosta de olhar no espelho, então, tranquilo, sai com o cabelo bagunçado, com uma maquiagem forte, ou com um brinco de cor trocada, né? Mas se você olha para o espelho, ele vai mostrar, não tem jeito. Se você olhar, você vai achar. As imperfeições saltam aos seus olhos, porque ele revela exatamente como você é. E é nesse sentido que a gente precisa de conhecer o Senhor, porque quanto mais a gente conhece o Santo, mais isso revela nossa falta de santidade. A Escritura faz isso. Ela mostra para a gente quem a gente é enquanto caído. Mas Deus não só mostra para a gente o que nós somos enquanto criados e caídos, mas o que nós somos enquanto remidos. Ela apresenta a nossa nova identidade em Cristo. Essas são algumas das coisas que Pedro tem que aprender. Ele tem que aprender um pouco da sua fraqueza, que ele não sabia. Ele tem que aprender o que ele agora é em Cristo Jesus, que ele vai aprender e vai ensinar. A gente vai ver isso em outros dias. Mas naquele momento dos evangelhos ele ainda não tinha compreendido tudo. Então eu quero agora mostrar o que nós somos, qual é essa nova identidade. E a gente agora vai se voltar brevemente para o texto de 1 Pedro 2, versos 1 a 3. Vai lá, volta lá para 1 Pedro 2 e a gente vai fechar com uma reflexão sobre esse texto. Então, o texto começa no versículo 1, apresentando os preâmbulos do crescimento espiritual. Eu vou falar de três coisas. Eu vou falar de preâmbulos, vou falar de característica de quem cresce e, por último, o propósito de quem cresce. Tá? O preâmbulo, a característica de quem cresce e o propósito de quem cresce. Então, o preâmbulo está aqui, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente. Então, assim, o versículo 1 é o prefácio, é o preâmbulo, é aquilo que é pré-requisito do crescimento que ele vai tratar no versículo 2. Tá? O que são esses preâmbulos? Duas coisas. Primeira delas, o novo nascimento. Por que eu falo novo nascimento? Que não aparece aqui. É porque o texto tem um portanto, que nas epístolas são sempre importantes porque elas conectam sessões. Como a gente tem um negrito dividindo sessões, às vezes a gente se esquece de ver a que está se referindo antes. Mas o despojando-vos, portanto, o portanto faz conexão com o que vem logo antes. E nos versículos 22 ao 25 do capítulo 1, que é o que vem logo antes, fala sobre nós termos sido gerados de novo, temos nascidos da palavra. Então a ideia de novo nascimento, nós temos uma nova identidade. Nós temos uma nova identidade, então a gente tem que aprender dela. Os leitores tinham sido alvos do poder transformador da palavra, dando a eles uma nova identidade. Bebês crescem por natureza, e nascidos de novo também devem crescer. Por isso que ele vai dizer, vocês nasceram de novo, então vocês têm que crescer. É o que a gente espera de um bebê, não é? É claro que quando eles são pequenos, a gente não sabe exatamente com quem parece. A gente sempre chuta, nossa, a cara da mãe. Depois vai se mostrar que não é tanto assim, né? A cara do pai, mas isso aí é o tio João, olha só, é o tio João. Né? Às vezes tem pessoas que acham assim que mataram tudo, mas a verdade é que pequenininho ainda não fica tão claro. À medida que cresce é que vai ficando mais nítido, não é? Vai crescendo assim e você começa a ver não só feições, mas o jeito, então você fala assim, uau, é igual a mãe, o pai, o avô, o tio, quem quer que seja. E espiritualmente é a mesma coisa. Quando a gente é bebezinho, a gente não é a cara do pai. Entendeu? É quando a gente cresce, alguém fala assim, olha só, é a cara do pai. Inclusive, o filho mais velho é a cara do pai. É verdade. É por isso que nós somos feitos à imagem daquele que é o mais velho. Né?
Aos que de antemão conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. O mais velho é a cara do Pai. Então nós estamos sendo feitos à imagem dele. Mas isso só se revela quando a gente cresce. Pequenininho não dá para ver. Pequenininho não dá para ver. Então, Pedro está aqui chamando a atenção do nascimento deles para que eles sejam encorajados a crescer em Cristo. Cristo é a fonte do nosso crescimento também. Por isso que Paulo fala muito em Cristo, em Cristo, em Cristo. E Pedro vai nos ensinar sobre isso. Eu mencionei ontem no meu trailerzinho da série, e eu vou repetir o que eu falei ontem, que é o seguinte. Eu acho que existe um engano nosso, um erro, uma teologia não saudável, quando a gente se empolga muito com conversões, o que é bíblico. A Escritura fala de que os céus fazem festa, não é? Né? De isso é celebrado. Mas a gente não se empolga com o desenvolvimento espiritual. Essa é a fraqueza. Né? Alguns de nós ficam empolgadíssimos com gente vindo à fé. O que é bíblico, é correto. Mas não tem a mesma empolgação, o mesmo anelo por crescimento espiritual. E eu acho que aí está o nosso pecado. Eu gosto demais das palavras de João, na sua terceira carta, ele fala assim, não tenho maior alegria do que saber que os meus filhos andam na verdade. Não tenho maior alegria do que saber isso. O que ele quer dizer é, se tem uma coisa que enche o meu coração é ver que os meninos estão crescendo. Os meninos estão ficando, moços, olha que coisa linda. Os meus filhinhos estão crescendo. Isso para ele, assim, não tenho maior alegria. Isso enche o meu coração de alegria. Não é? Paulo também escreve as cartas muitas vezes dizendo, sou grato a Deus porque eu vejo a fé se desenvolvendo em vocês. Ele escreve as cartas, ele começa com orações de gratidão. Então, esse é um modelo bíblico. E eu acho que a razão, uma das razões pelo menos, da gente não ter a mesma empolgação é porque nós usamos a palavra salvação de maneira errada, não bíblica. A gente chama conversão de salvação. O resto a gente não chama de salvação, mas a Bíblia chama tudo de salvação. Tá? O próprio Pedro vai usar a salvação na sua carta várias vezes como sendo o que acontece no final. A gente fala assim, seja salvo. Não, já sou salvo. Agora tem que se santificar, tal. Mas parece que salvação está no patamar aqui, e santificação é bom também, é bom, tem que acontecer. Mas né? Não, na Bíblia salvação é o que acontece no início, no meio e no fim. E a sua alegria de que alguém que nasceu tem que ser a mesma alegria de alguém que está crescendo, porque é salvação. Tudo é salvação. E Pedro vai ensinar isso para a gente. A segunda característica que compõe esse preâmbulo é o despojamento do pecado. Né? Olha só, Pedro não falou disso? Portanto, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas, toda sorte de maledicências. Pedro está aqui fazendo uma lista. Claro que não é uma lista para esgotar, não é o propósito. Mas ele quer aqui mostrar que esses pecados são inconsistentes com a nova identidade. Pedro os exorta a viver uma vida que corresponda ao seu nascimento. Vocês são novas criaturas em Cristo, vocês são um povo de Deus, agora tem que viver assim. Tanto é que ele quer dar um senso de plenitude quando ele usa a palavra todo, toda. Ele usa 2 vezes no versículo 1. Todo, toda, não é assim só um pouco, não. Parece uma exigência utópica, mas entenda, por que não é? Porque o alvo é chegar a ser igual ao Pai. O próprio Pedro vai dizer no primeiro capítulo, sede santos como o vosso Pai é santo. Pedro não abaixa o padrão. Embora ele mesmo já tenha tropeçado no passado, ele não fala assim, pessoal, olha, perfeição, ninguém consegue, o importante é coerência. Não, Pedro não fala bobagem assim. Pastor evangélico às vezes fala, mas Pedro não fala bobagem assim. Tá? Eu já ouvi pastor evangélico falar assim, importante é a gente ter coerência, viu? Perfeição ninguém consegue. Como assim perfeição ninguém consegue? Consegue mesmo, mas o Espírito de Deus está aí para tornar-nos santos. É por isso que ele é o Espírito Santo. Ele transforma pessoas em pessoas santas, perfeitas. Esse é o alvo. Esse é o objetivo. Então Pedro vai falar de todo, toda. Inclusive ele faz um jogo de palavras. A palavra traduzida por dolo, alguém leu na tradução sua, falava engano. Está no primeiro verso. Despojando-se toda maldade, todo dolo ou engano. Né? Em grego, a palavra dolo é uma palavra grega, né? Dolos. E quando ele vai falar do genuíno leite espiritual, a palavra para genuíno é adolos, que não tem dolo. Então, desejai ardentemente aquilo que não faz mal, aquilo que não engana. Então, despojando-vos de todo dolo, bebam o leite que é adolos, que não tem
dolo, né? Então, assim, é bonita a maneira como ele faz um jogo de palavras para dizer que a gente deve almejar por essa pureza. Por que eu estou colocando isso como preâmbulo? Porque reconhecimento de pecado é um dos pré-requisitos de quem está crescendo. E aqui está uma ironia compreensível da Escritura. Quanto mais você diminui, mais você cresce. Quanto mais você reconhece sua pequenez, mais você cresce. Jesus Cristo elogia aquele homem que, quando se deparou com Cristo, falou assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Lembra? Jesus Cristo exaltou João Batista porque ele estava crescendo. Ele não tinha entendido tudo de Jesus, ele precisava continuar crescendo. Tanto é que quando ele está na prisão, ele manda perguntar: o senhor é aquele mesmo ou vem outro? Ele ainda estava lutando para entender. Ele precisava continuar crescendo, mas ele já tinha crescido. E uma das evidências disso é que ele reconhece sua pequenez, o seu pecado. Tá? Então, somente aqueles que percebem a profundidade e a vileza de seu pecado é que estão mostrando desejos por santidade. Inclusive, tem uma coisa aqui que não fica fácil de notar, mas eu quero chamar a sua atenção. As palavras que são traduzidas nessa lista aqui por pecados, maldade, dolo, hipocrisia, invejas, maledicências, elas são especificamente palavras ligadas à vida comunitária. Não é pecado que você faz sozinho. É pecado que fere outro. Tem uma razão para isso. Pedro, no capítulo 1, versículo 22, estava falando: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pedro está tentando falar da importância de crescerem juntos. Na Bíblia, crescimento espiritual sempre é uma coisa comunitária. Sempre. E essa é uma coisa que a gente perdeu de vista. A gente perdeu de vista essa ideia de crescimento comunitário. Então, Pedro aqui está ensinando para a gente a importância de abandonar pecados que ferem outros, para que a gente fique focado na comunidade, não é? Nessa relação de amor fraternal. Eu quero chamar a sua atenção para duas coisas, duas aplicações ligadas a esse trecho aqui. Primeiro perceber o nosso pecado, a nossa pequenez, é um resultado de aproximar-se do Senhor. Por mais que enxergar pecado pareça contraditório com o progresso na santificação, a gente cresce quando a gente diminui, como a gente estava falando. E um autor que fala muito bem disso, J.I. Packer, ele tem um livro chamado A Redescoberta da Santidade, que ele fala do arrependimento como sendo o crescimento que vem através da diminuição. Ele fala assim, a gente primeiro tem que diminuir para crescer. Arrependimento é diminuir. É reconhecimento dos nossos pecados, das nossas tristezas. Então, está aí um bom exemplo de enxergar em alguém crescimento. Ele está contrito. Não só sabe que é errado, não só chora, mas ele dispõe o seu coração a trilhar novo caminho. Ele afeta mente, emoções e vontade. Tá? Mas a segunda aplicação que eu quero fazer tem a ver com essa ideia de crescimento comunitário. Porque às vezes eu acho que a gente preserva relacionamentos por razões erradas. Eu quero dar alguns exemplos que aparecem no nosso meio. Talvez você já tenha visto isso em alguém que você conhece, ou até em você mesmo, tá? Eu vejo que isso acontece entre nós, e eu sou falho nisso também, já percebi como às vezes a gente faz isso. Eu devo preservar relacionamentos na igreja, não porque eu gosto de ficar bem com as pessoas. Às vezes a gente faz isso, né? Alguns de nós, assim, não suportam ficar de mal com as pessoas. A gente faz de tudo para ficar bem. Se tem uma coisa que me incomoda, você fala, pastor, é quando as pessoas não estão bem. Assim. Então, assim, eu faço de tudo, assim, eu prefiro que a gente esteja em paz, sabe? Eu gosto de ter consciência tranquila. E essa é uma motivação ruim para que a gente mantenha relacionamentos em ordem. A gente mantém relacionamentos em ordem porque a gente precisa crescer. Não que eu tenho medo de estar de mal com as pessoas. Temor de homens, às vezes, nos leva a preservar relacionamentos pelas razões erradas. Uma outra maneira errada é quando fazer parte da igreja, eu faço parte dessa igreja, é uma igreja muito boa, viu, pastor? Me encaixei lá, nossa família se encaixou, seu egoísta. Você não pensou assim, lá eu sirvo bem. Não, eu me encaixei. Né? É eu que me encaixei. Né? Às vezes a gente tem motivações egocêntricas para a vida comunitária. Como se aquela igreja fosse o molde ideal para minha família. Olha, encaixou direitinho, viu? A igreja estava prontinha, chegamos lá, só plugou, deu certinho. Mas isso é uma motivação ruim. Por que eu tenho que estar lá? Eu tenho que estar lá porque sem eles eu não cresço. Eu preciso crescer. Sem eles eu não cresço.
Então eu não fico bem com ele só porque eu tenho receio de ficar mal. Eu sou uma pessoa que não lida bem com essa falta de ajuste. Ou porque eu gosto de me encaixar. Eu preciso crescer. É por isso que eu preservo relacionamentos. É por isso que eu faços parte de uma igreja. Tá? Agora estou me lascando aqui, porque está no final do nosso tempo. Eu vou ser rápido com os 2 comentários. A segunda parte que eu quero destacar aqui é a característica de quem cresce. Aspira fortemente pela palavra. Olha o versículo 2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Preciso destacar o aspecto mais importante desse verso, que é o quê? Desejai ardentemente como crianças o genuíno leite espiritual é o contrário da ênfase de Hebreus 5 que a gente leu antes. Lá ele está criticando por gente que é imatura. Aqui não, Pedro não está criticando. Pedro está encorajando a gente não a tomar leitinho no sentido de ficar sempre infantil, mas de desejar o alimento com a mesma força que o bebê deseja o leite. Essa é a ideia. E quem já foi pai sabe o que é aquele gritinho às 3:30 da manhã, assim, né? Quanta potência em 3,5 kg. Como é que pode, gente? É 3,5 kg, gente. Como é que dá para ter aquela potência, né? E é um negócio assim que parece que a vizinhança inteira acordou, né? Porque ele deseja ardentemente esse leite. Inclusive a tradução desejar ardentemente, eu acho que ela reflete bem a ideia. É de algo forte. O verbo grego é de um anseio. É o mesmo texto que fala como a corça suspira pelas águas, lá do Salmo 42. Então, quando traduziram a Bíblia para o grego, na chamada Septuaginta, usaram o mesmo verbo que Pedro. A ideia de força, de desejar com força. Assim como o bebê deseja esse leite, eu devo desejar a palavra. Tá? Então Pedro não está reprovando eles, como o autor aos Hebreus reprova, como o próprio Paulo em 1 Coríntios reprova, não é uma reprovação. A metáfora serve para a gente entender que a gente deve anelar pela Escritura. E aqui, especificamente, uma Escritura não adulterada. Quando fala genuíno leite espiritual, genuíno significa puro, sem adulteração. Tá? E aqui é importante para a gente entender que a gente cresce quando a gente se alimenta do leite puro, do leite com todos os nutrientes. Deixa eu fazer uma aplicação sobre isso. A ordem para desejar ardentemente a palavra pode soar estranho a alguns de nossos ouvidos, porque a gente está desacostumado a falar de mexer em nossos desejos. A gente faz parte de uma sociedade hoje que fala de seguir os sentimentos, seguir os instintos. Tanto é que sentimentos parece uma coisa assim que você não muda. Né, que você não tem controle, você não tem, e a gente é meio levado por isso. Isso é forte na sociedade, mas respinga na gente também, e a gente acaba falando desse jeito. Que a gente ouve direto na sociedade, siga o seu coração. Né? Às vezes também é refletido no nosso meio quando você fala assim, eu senti o toque de Deus. Satanás também sabe tocar de maneira assim, impressionantemente encantadora. E às vezes nós nos deixamos levar por misticismos, ao invés de tomar o genuíno leite espiritual. Então esse é um exemplo de como essa subjetividade respinga no nosso meio. A gente é conduzido por uma impressão de condução de Deus, mas dissociada de palavra. Se fosse uma reflexão na Escritura, dizendo assim, eu creio que Deus está me dirigindo aqui para esse caminho, amém, querido. Mas para muitos, parece que canal direto é melhor. Deixa a Bíblia de lado, eu tenho ligação direta, manda um WhatsApp para o Senhor, Ele responde. Né, parece que Deus dirige assim, no coração. Então, eu sigo o coração. E eu falo, eu sinto o toque e a direção de Deus, mas é destituído de conhecimento da palavra. Esse leite não é puro. Você tem tomado leite adulterado. Você tem tomado leite adulterado, a verdade é essa. Por isso que não cresce. Fica fraquinho, porque é lógico, você toma leite misturado. Por isso que não cresce. Por isso que permanece assim. Se você perguntasse, e eu fiz essa pergunta para mim quando eu estava preparando essa mensagem, como é que a gente pode desejar mais? Se desejo parece tão difícil de controlar, como é que a gente pode desejar mais? Eu tenho duas respostas simples, mas para a gente amadurecer. Uma eu falei ontem, eu vou repetir aqui. Aí a outra eu vou desenvolver agora. Eu acho que tem duas maneiras de desejar mais. A primeira é comendo regularmente. E a segunda é comendo bem.
Quando eu falo comendo regularmente, tem a ver com o que eu falei ontem. Crescer espiritualmente é gosto adquirido. A gente aprende a gostar dessas coisas, a desejar. Quando a gente busca incessantemente, isso vai se tornando prazeroso. É igual você não gostar de alguma coisa, mas você começa, você experimenta. Daqui a um tempo você fala assim, como é que eu gosto agora? É gosto adquirido. A Escritura é assim. Crescer na graça e no conhecimento é assim. A gente não se alimenta da palavra quando a gente está afim. Inclusive, essa é uma palavra muito mal entendida na Escritura. Quando fala assim que fulano se dispôs para fazer algo, não é que ele estava afim, ele acordou assim, vendo o coraçãozinho, estrelinha, não é isso. Ele se dispôs no sentido de que ele foi. Podia estar remoendo, mas ele foi. Se dispôs a ir é tomar uma decisão para fazer. Às vezes nós tomamos essa decisão e quanto mais a gente come, a gente adquire gosto por isso. Mas a segunda resposta é comendo bem. Comendo bem diz respeito a comer aquilo que procede, aquilo que faz bem à nossa alma. E eu vou dar 3 exemplos e eu vou encerrar com isso. Que eu acho que a gente já vai ter chegado no que a gente precisa. Eu acho que tem 3 maneiras de pessoas estarem na igreja e comerem o que aparentemente é bíblico, mas não é. A primeira eu já falei. É quando pessoas estão ligadas a um misticismo subjetivo. É de pensar em Deus dirigindo a sua vida de forma muito mais subjetiva e parece uma nuvem do que com concretude, com algo palpável que você pode mostrar às pessoas. A Escritura fala de desejar o leite espiritual, não adulterado, puro, genuíno, então não pode ser esse misticismo subjetivo. Mas tem outras 2 maneiras que eu ainda não falei, eu vou falar e terminar com elas. Eu acho que a primeira forma de a gente achar que está se alimentando da Escritura e não está, é quando a gente aprende um moralismo triunfalista. O que eu quero dizer por isso? É quando a pregação parece uma bênção, porque ela apresenta um determinado personagem da Bíblia como um herói da fé e diz assim, sê tu igual o cara. Aí você sai assim energizado, parece que você tomou um anabolizante. Você sai assim, não, essa semana eu vou ter a fé de Abraão, né? Eu vou ser como Daniel. O problema disso é que esses heróis muitas vezes parecem tão distantes do jeito que eles são apresentados, que ou você sai bombado e aí vai murchar logo, ou você sai arrebentado, você fala assim, eu nunca vou chegar lá. Nenhum dos 2 faz bem, é comida ruim. É comida muito ruim, não é genuíno leite espiritual. Esses homens não estão na Escritura para a gente olhar para eles e falar, vou ser forte igual fulano, vou derrubar gigantes como Davi. Está lá para mostrar que o Senhor faz coisas tremendas com uns tampinhas chamados Davi. Entendeu? Para mostrar que o Senhor faz coisas extraordinárias com homens fracos como Pedro, vacilantes como Pedro. Ela está lá para você se encantar com o Senhor deles, não com eles. Mas tem gente que ouve pregação boa, na sua cabeça boa, na verdade é moralismo triunfante, né? Ou moralismo triunfalista. E isso não é alimentar-se bem da palavra. Uma outra forma é um legalismo escravizante. É quando a gente está mais acostumado a... Na nossa igreja é coisa séria, pastor. Lá a gente fala de pecado, a Bíblia diz não pode, não pode, não pode. Tem gente que parece que tem prazer em dizer assim, não é crente fajuto não, a gente lá é sério, viu? Um legalismo que escraviza. Um legalismo escravizante. Em vez de a gente comer o filé das Escrituras, que é chamado de evangelho, a gente fica comendo porcaria. E a gente está comendo isso na igreja. Essa é a minha tristeza. Na igreja. E assim, eu fico feliz em saber que a maioria de vocês eu não conheço as igrejas. Porque eu estou acertando, eu acho que eu estou acertando, mas eu não sei quem é o seu pastor. Eu acho que eu estou acertando. Porque eu conheço um bocado de igrejas nesse país. Mas a gente acha que está se alimentando bem, mas é uma evidência da nossa infantilidade. A gente precisa de bom alimento. E a gente precisa desejar ardentemente. Então a minha oração é que nos próximos dias a gente vá aprendendo coisa por coisa sobre o que é desejar crescer para que a gente cresça com Pedro. Quem sabe ao final dessa semana a gente diga assim, puxa vida, numas férias nunca fui tão esticado a crescer, né? Forçado a desenvolver espiritualmente. Espero que a gente exercite na piedade, como Paulo fala
a Timóteo, tá bom? Eu vou orar e vou abrir para perguntas se tivermos tempo. Se não tiver, a gente fecha. Senhor, estamos aqui sendo desafiados pela Tua palavra a crescermos. Ajuda-nos. Já fomos desafiados, mas agora precisamos do Seu socorro, do Teu poder. Porque por mais que a gente saia daqui disposto a fazer alguma coisa para mudar, nós não temos as forças. A gente já fez essa resolução antes. E não foi muito longe. Mas hoje nós pedimos que o Senhor faça algo diferente. Que ao invés da gente tomar resoluções e sair daqui como quem está animado a crescer, que a gente saia daqui quebrantado e procure o Senhor ardentemente. E suplique o teu auxílio. É assim que a gente cresce. Quando o nosso coração é ferido pela tua palavra. E quando a gente se volta para ti para pedir o teu auxílio, o teu socorro. Então vem nos resgatar, como o Senhor puxou Pedro do mar. Salva-nos. Faz-nos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Alguma pergunta?